O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto com a equipe de ministros para projetar a entrega de ações consideradas prioritárias pelo governo. Logo na abertura da reunião no Palácio do Planalto, Lula e todos os 38 ministros presentes usaram o boné com o slogan "O Brasil é dos brasileiros", lançado no início do ano, pelo chefe da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. A mensagem é um recado às políticas de Trump. E Lula deu prioridade ao discurso em defesa da soberania contra o tarifaço e direcionou falas contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a quem classificou como um dos maiores traidores da história, devido à atuação dele nos Estados Unidos. O que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. E Lula voltou a classificar a ofensiva de Israel na faixa de Gaza como um genocídio e aproveitou para reforçar a reivindicação brasileira de obter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Nós temos a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, que não para, todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, crianças totalmente esqueléticas, atrás de comida, e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fosse do Hamas. E vocês percebem que a fragilidade do mundo é tão grande, a fragilidade da governança global é que ninguém toma atitude. Ou seja, é por isso que nós estamos há muito tempo reivindicando essa questão de mudança na governança da ONU, para que tenha alguém que tenha interferência de parar com um genocídio como esse, de parar com uma guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. O presidente Lula, que anunciou ontem a ampliação dos recursos em 12 bilhões de reais para o financiamento de projetos de difusão de máquinas e equipamentos 4.0 na economia, com incentivos que mesclam a taxa referencial e também custos de mercado, hoje, durante reunião ministerial, Lula também falou sobre as grandes empresas de tecnologia, mas as empresas norte-americanas, conhecidas como Big Techs. Segundo ele, essas empresas são patrimônio americano, mas não do Brasil. E quem quiser atuar por aqui tem que seguir a legislação nacional. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as Big Techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As Big Techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem
que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. E ainda durante o encontro, o presidente criticou a suposta cassação de visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Lula prestou solidariedade ao ministro. Eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de caçar o teu visto. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil, que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Então, minha solidariedade. Luciene Landim, quantos assuntos, né? Quantos temas, quantos recados aí em um único encontro, hein? Pois é, muitos assuntos, mas assuntos que vêm se arrastando há algum tempo, né, Síria? Essa situação de Gaza e também a situação dos Estados Unidos são temas que viram coro político para Lula, especialmente com o uso desse boné "O Brasil é dos brasileiros", esse acessório que foi usado tanto pelo presidente da República quanto pelos ministros de Estado, pelos quase 40 ministros que Lula tem no primeiro escalão do governo e que, claro, passam um recado muito claro, a mensagem que Lula quer passar nesse momento. A gente tem também essa situação específica dos Estados Unidos que Lula falou, uma situação que vem escalando, que foi abordada pelo presidente com os ministros, justamente com a proximidade do início do julgamento sobre golpe de Estado nos Estados Unidos, ou de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, esse assunto que vai ser julgado a partir da semana que vem e que está diretamente ligado com todo esse impasse com os Estados Unidos, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido citado diretamente pelo presidente do país norte-americano, Donald Trump. A gente tem também o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, atuando nos Estados Unidos, exatamente escalando essa crise. Então, claro, a gente vê esse boné sendo usado por Lula como um recado também. Por quê? A gente está há um ano praticamente do início da campanha eleitoral de 2026. Lula ainda não confirmou se vai ser candidato, mas tem dado sinais de que vai sim tentar um quarto mandato. A gente, claro, precisa esperar qualquer confirmação disso, mas por que eu falo que isso foi um recado até em preparação a essa eleição de 2026? Lula, com os ministros usando esse boné, a gente cita até que o acessório foi usado por ministros de partidos que integram partidos que estão no caminho para desembarcar do governo. A gente tem aí União Brasil, PP, esses dois partidos ocupam 4 ministérios: o Ministério do Turismo, da Integração e Desenvolvimento Regional, das Comunicações e também dos Esportes. Então, a gente teve nessa cena toda, nessa reunião ministerial convocada pelo presidente Lula, esses ministros exatamente usando esses bonés. E são ministros, são partidos, aliás, que são bem divididos no apoio político entre Lula e entre o Bolsonaro, e que uma ala grande, inclusive, a gente pode citar até presidentes dos partidos, por exemplo, Ciro Nogueira, que é presidente do PP, que é bastante alinhado a Jair Bolsonaro. Então, a gente também conseguiu perceber essa divisão nessa reunião ministerial, com esses ministros desses partidos usando esse acessório que deve ser coro político de Lula, coro político e eleitoral até a ida dos eleitores às urnas em 2026, e com essa situação, né? Então, vários recados, claro, que são atuais, de situações que vêm se arrastando, como a gente bem disse aqui, mas que também devem ser levadas por muito tempo aí, que devem ser palco para o governo, para a esquerda tentar se reeleger no ano que vem. Síria. É certo, Luciene que continua conosco. E o governo do presidente Lula vai adotar agora um novo slogan oficial: do lado do povo brasileiro. A marca vai substituir o União e Reconstrução.
que foi apresentada formalmente pelo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Sidônio Palmeira, né? Foi apresentado esse novo slogan hoje na reunião ministerial. Bom, e eu vou chamar aqui então para conversar conosco agora o cientista político Magno Cal. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. Obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. E eu já começo perguntando qual que é a sua avaliação, Magno, dessa estratégia do governo, dessa mudança de slogan, né, de união e reconstrução, e agora vai para do lado do povo brasileiro. É um bom momento para essa mudança? Boa noite, Síria. É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo com você. É uma mudança para uma estratégia que o governo percebeu que deu certo, que dá certo. O governo Lula vem enfrentando alguma dificuldade nos últimos tempos na sua relação política. A popularidade do presidente Lula, que outrora era bastante alta, tem sofrido também bastante nos últimos tempos, até que chegamos ao momento em que o presidente americano Donald Trump impõe tarifas e outras medidas de sanção contra o governo brasileiro e contra outros brasileiros por meio das tarifas de produtos importados do Brasil. Neste momento, o presidente Lula e seu governo e seus aliados detectam uma possibilidade de ganho político, um ganho político que até o momento se materializou. Pode ser que esse ganho político se dissolva no passar dos meses, nós ainda temos mais de um ano até a eleição, esse discurso nacionalista pode até chegar a se enfraquecer, mas o fato é que a substituição do União e Reconstrução para um tom um pouco mais nacionalista do Brasil, dos brasileiros, é uma aposta em uma narrativa que até o momento tem trazido dividendos de popularidade ao presidente Lula. Se isso vai permanecer até a eleição ano que vem e se tornará um ativo eleitoral, talvez seja cedo demais para a gente dizer, mas é uma mudança bastante esperta do lado da comunicação do governo e acho que sobre isso não há dúvida no momento. Agora, Magno, o presidente Lula aproveitou o início aí dessa reunião com os ministros hoje para passar vários recados, como a gente trouxe aqui, né? Ele falou de Big Techs, passou mensagem em relação à postura do Eduardo Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, falou de Donald Trump, falou de Gaza. É o momento certo para o Lula abordar e da forma como foi abordado assuntos como estes? O presidente Lula está se lançando como candidato à reeleição. Agora que a oposição se organiza em termos de candidatura, parece haver um caminhar de alguns partidos do Centrão confluindo em direção a Tarcísio de Freitas, por exemplo, e agora é a hora do presidente Lula também colocar seu bloco na rua como um candidato. Eu diria que a reunião de hoje teve duas pautas importantes. Uma pauta narrativa de como se coloca o governo do presidente Lula sobre esse slogan do Brasil dos brasileiros. Então, ele coloca o Brasil não apenas em contraposição às políticas do presidente americano Donald Trump, mas situa a sua visão de Brasil no mundo, e aí também nós temos a questão da guerra na Rússia e Ucrânia, que ele também menciona a questão de Gaza, então ele coloca a sua visão do lugar do Brasil no mundo, voltando ao tema do assento do Brasil no Conselho de Segurança, e um outro tema também relacionado a sua candidatura à reeleição é o enquadramento dos políticos, dos ministros, dos partidos do Centrão, que até o momento parecem dar sinais que caminharão com as candidaturas de oposição. Lula utiliza esse momento para dar um recado não apenas aos ministros que estavam ali, ele disse que não gostaria de ser deselegante, mas dá um recado àquele grupo político que dá base a esses ministros, aos presidentes daqueles partidos, aos membros daqueles partidos, que têm representantes no governo Lula, União Brasil, PP e também o Republicanos, dizendo que, olha, você não pode ter um pé em cada canoa. Se você é parte do governo, eu espero que você defenda esse governo publicamente,
que você não me exponha, né? Que não vá a eventos em que o meu governo seja criticado e você, sendo meu ministro, esteja lá acompanhando. Então, nós temos essas duas vertentes vindas dessa reunião que caminham para um mesmo ponto, que é o lançamento do presidente Lula, agora falando mais abertamente como candidato à reeleição, posicionando a sua visão de Brasil no mundo e a sua visão de país para os próximos anos, com o slogan nacionalista de defesa do povo brasileiro, e enquadrando os seus aliados que ele percebe possam estar com o pé em cada canoa. Dentro da conjuntura política brasileira, nós temos o absurdo de um correligionário de Tarcísio de Freitas, o ministro Silvio Costa Filho, sendo ministro do presidente Lula. Então, acho que nesses próximos meses nós veremos algum debate sobre isso, e também é hora do presidente Lula cobrar fidelidade daqueles que passaram os últimos anos acomodados em seu governo, nem que seja para criar um pouco de dissidência, alguma fissura nesses partidos de oposição que, nesse momento, pelo menos externamente, projetam uma imagem de caminharem juntos e de forma unida para a candidatura oposicionista, provavelmente, de Tarcísio de Freitas. Boa noite, Magno. Eu queria aprofundar um pouco na primeira resposta que você deu sobre esse novo slogan mais nacionalistas, mas a gente ainda não consegue avaliar se isso vai ter efeito a favor de Lula até as eleições de 2026, mas no início do ano, por exemplo, Lula trocou toda ali a equipe ministerial dele, a equipe, na verdade, da comunicação dele, né, comunicação do governo, o presidente que tem enfrentado várias críticas históricas aí em relação à comunicação que conduz com a sociedade, com os eleitores deles. A mudança de slogan nesse momento, um ano antes da eleição e em um governo em curso, ela é estratégica? Ela passa alguma visão de mudança de rota que pode ser positiva ou que pode prejudicar, apesar de abordar um tema que tem favorecido Lula, como a gente tem visto em pesquisas divulgadas nos últimos dias? Boa noite, Lucene. Prazer falar com você. O slogan do governo é um recado muito claro e é um jogo muito claro sobre a questão de Trump e Eduardo Bolsonaro. Nós temos um slogan que começa o governo com União e Reconstrução e agora vira Governo do Brasil, ao lado dos brasileiros, quase faltando colocar no final ao contrário de certas pessoas. Você coloca o governo brasileiro do lado dos brasileiros, ele está fazendo uma contraposição muito clara em relação a outras pessoas que talvez não estejam do lado dos brasileiros. E eu não tenho a menor dúvida que essa é, involuntariamente, o melhor presente que o governo brasileiro recebeu, que o governo do presidente Lula recebeu da oposição. No momento em que Eduardo Bolsonaro reivindica para si a ação da imposição das tarifas, quando ele diz que as tarifas são impostas, que as sanções são impostas por conta do seu trabalho de lobby junto à Casa Branca, ele dá ao governo um presente que o presidente Lula não esperava ganhar e talvez nem merecesse. Antes disso, nós tínhamos um governo tendo muita dificuldade em sua comunicação. Como você bem disse, no início desse ano nós tivemos uma mudança completa na equipe de comunicação do governo. Nós tivemos o presidente Lula dizendo publicamente que o governo dele precisava comunicar melhor às pessoas as entregas que o governo estava fazendo, ou seja, era um governo que carecia de uma marca, era um governo que carecia de um direcionamento, era um governo que politicamente tinha problemas, porque a reputação do governo era ruim, a popularidade do presidente Lula caía e o governo tinha dificuldade de se organizar no Congresso Nacional. A votação super importante sobre o IOF na Câmara, o governo perdeu de quase 400 a 100. Ou seja, era um governo que tinha dificuldades e que era uma presa fácil para a oposição quando temas importantes iam à votação do Congresso Nacional. De repente, a sorte do governo parece ter virado. E aí, muito
sagazmente, o ministro Sidônio capta essa tendência. Olha, essa é uma pauta que nos traz dividendo político, a reputação do governo melhora, a popularidade do presidente Lula melhora, então vamos investir na contraposição entre um governo que defende os brasileiros, aí Lula vai lá e fala do Alckmin, que está indo negociar e que está disposto a negociar com quem quer que seja a qualquer momento e que não se curvará às imposições de governos estrangeiros. É um presente bastante importante para o governo. Um governo que hoje decide apostar nessa pauta. E a gente consegue entender por quê. Então, para a oposição, havia um governo que tinha dificuldades e que não conseguia se estruturar, mas que agora encontra energia, encontra um novo discurso depois das ações de Eduardo Bolsonaro e transforma o caminho da oposição muito mais complicado, né? Agora é Tarcísio de Freitas, por exemplo, que precisa se descolar da imagem de um apoiador do presidente Trump. Tarcísio de Freitas, que tirou foto com o boné da campanha de Trump, é ele que precisa agora se descolar dessa imagem. É ele que precisa se equilibrar entre a fidelidade a Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo e as possíveis consequências ruins para os exportadores brasileiros advindas das tarifas do presidente Trump. Então, nós temos, pelo menos nesse momento, uma inversão da situação de dificuldade. Era um governo que tinha dificuldade e uma oposição que encontrava um terreno mais tranquilo para atuar. Depois das ações de Eduardo Bolsonaro, nós temos um governo que encontrou um discurso, talvez não dure muito os benefícios desse discurso, mas o fato é que, nesse momento, o governo encontrou um discurso e uma oposição que agora precisa se equilibrar entre as trapalhadas de Eduardo Bolsonaro no exterior, entre esse trabalho político de Eduardo Bolsonaro no exterior, que causa problemas com as tarifas para os exportadores brasileiros, para os empregos brasileiros, e a fidelidade ao bolsonarismo. Nesse momento, é muito difícil pensarmos na ação de Eduardo Bolsonaro no exterior sem pensarmos que foi um gol contra a própria oposição. Agora, Magdo, em determinado momento, o presidente Lula chamou a família Bolsonaro ali de, abro aspas aqui, traidores da pátria, fecha aspas. Qual que é o impacto desse tipo de fala hoje no ambiente político e nesse meio tão polarizado, nesse sistema tão polarizado que está o nosso país? O meio político, nesse momento, já se prepara para as eleições do ano que vem. O que Lula está fazendo nesse momento, como fez nessa chamada pública aos seus ministros que fazem parte dos partidos do Centrão, é começar a separar quem vai estar com ele e quem vai estar na oposição. Então, o aumento da temperatura no discurso já é o início desse processo em que vamos separar aqui quem está do lado do governo e quem está do lado da oposição. Quando ele aumenta a temperatura, ele faz ficar um pouco mais difícil a conciliação de um pé na canoa governista e um pé na canoa oposicionista. Eu não acho que chamar os Bolsonaro de traidores da pátria tem muito impacto entre aqueles que já são partidários do governo Lula e aqueles que são partidários do ex-presidente Bolsonaro. Ali cada um tem a sua posição já estabelecida. Agora, faz com que seja muito mais custoso estar dividido, com um pé em cada canoa. Então, nós veremos as dificuldades para os republicanos, para a União Brasil, para o PP aumentarem nos próximos meses, porque são esses partidos que se encontram hoje com um pé em cada canoa, e a gente vai precisar avaliar qual é o impacto desse aumento retórico sobre os eleitores que não se identificam necessariamente como lulistas ou como bolsonaristas. Qual é a avaliação desses eleitores a respeito da ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a respeito da reação do governo Lula aqui no Brasil? Me parece que, nesse momento, as pesquisas mostram que esses eleitores estão um pouco mais favoráveis ao governo do presidente Lula e às ações que o governo brasileiro tem tomado em contraposição às ações de Eduardo Bolsonaro. Mas, de novo,
A gente ainda está um tanto distante das eleições e a gente precisa acompanhar como essas posições evoluirão ao longo dos próximos meses.